E em cima disso, Gustavo, lembra de alguma investigação, algum caso assim que tenha marcado muito para ti dentro das perícias? Quem sabe algum crime de repercussão, alguma importância, alguma coisa? Tu lembra de algum caso desse aí para nós? Sim, olha, nós temos, normalmente, assim, casos que envolvem crianças, são casos, assim, que nos marcam, né? Mas, na verdade, acho que marca toda a segurança pública e a sociedade como um todo, né? Porque, enfim, acaba atalhando a vida de uma pessoa que tinha aí dezenas de anos ainda pela frente, né? A gente tem um caso ainda em aberto em todo o Rio Grande do Sul aí, que é aquele caso da menina Eduarda, né? Que acho que em 2018 foi encontrada morta ali na RS 118. 118, Isso, exatamente, né, me na lembro. margem ali, e enfim, esse caso ainda está em sigilo, né, então até não Sim. posso passar mais informações, mas é um caso que até hoje não se chegou na autoria desse crime. E é um caso que ainda acaba sendo até um dos casos prioritários também. E conseguiu-se fazer coleta genética ali, né? Conseguiu fazer coleta de diversos vestígios, né, é um caso que até se busca ainda o autor do crime, né. Mas é um caso em aberto. Esse é um caso que chocou bastante, um caso, né, pelas fotos, enfim. A gente teve agora esse ano um caso também de uma jovem ali na região ali de Redentora, né, uma índia ali na Também Caingangue, de muita né, de repercussão bastante também. repercussão. Uhum. Enfim, acabou sendo um cadáver que foi atacado também por animais pela região ali de mata, enfim. Então, ao ser encontrado pela sociedade, chocou bastante, né, as imagens, as condições que o corpo se encontrava. E esse caso foi bem interessante porque, apesar das condições que o corpo se encontrava, a parte dos seios, né, estava preservada. E nos seios foi possível identificar a presença de saliva, né, e a saliva bateu com um dos suspeitos encaminhados pela delegacia local, né? Então, foi possível dizer que era saliva e de qual dos suspeitos elencados pela investigação, né, o cara acabou sendo iniciado. Então, Conseguiram identificar a foi saliva, né? possível identificar a saliva, vou dizer que o DNA daquele suspeito Estava no corpo da estava, vítima. não só o DNA, mas a saliva daquele suspeito estava no seio daquela jovem morta, né? Olha que avanço, né, delegado? Que Que loucura, temos né? hoje, né? É. Ah, Assim também no caso do secretário de saúde, né, de Porto Alegre, né, o secretário Eliseu, lá em 2010, um caso de bastante repercussão política, né. Na época o delegado Bolívar brilhantemente tocou a investigação e era uma quadrilha, né, de criminosos da região metropolitana, que enfim acabou abordando o secretário já vinha sofrendo ameaças, reagiu, mas foi morto em confronto, mas ao atingir um Dos dos criminosos. criminosos, o criminoso fugiu deixando uma trilha de sangue, né? Essa trilha de sangue foi coletada por um dos nossos peritos de local, enviada para DNA e se tinha lá quem era o DNA de quem alvejou o secretário, mas não sabia quem era, né? E aí foi feita uma grande busca, enfim, né? Foi uma mega operação aí da Polícia Civil e até que se chegou numa região lá acho que era São Leopoldo, Novo Hamburgo, numa casa e o indivíduo, um dos suspeitos, que também era Eliseu, ele não estava presente, né? Mas a mãe dele estava. E aí a mãe dele topou doar uma amostra de DNA. E aí o que é a genética ali a gente consegue fazer? Verificar que o sangue presente no local de crime era de um filho desta mulher que forneceu a amostra genética. Ou seja, ela tinha ali, digamos, 3 filhos, só podia ser de um dos 3, né? Claro. Um deles estava ali já, e o outro, enfim, excluiu. Aí foi, né, a partir daquela prova ali se foi atrás e se fechou a investigação naquilo, né? Claro que depois teve toda uma questão envolvendo, né, Questões outras políticas instituições, também, de política, instituições também. mas foi uma brilhante investigação do delegado Bolívar naquela época, né? E esses casos aí, enfim, teve também uma chacina na Restinga em 2015, que foi o local de crime que até hoje eu mais vi sangue, né? Esse caso eu fui presencialmente no local de crime posterior. Foi um caso onde a Polícia Civil conseguiu fechar, manter o local de crime isolado. Então, uma casa lá na Restinga que ficou isolada, com aquelas faixas, enfim, né? Tudo. E a chave ficou posse restrita também. E o desafio naquele local era um caso onde foi um quádruplo homicídio, onde as vítimas foram esgorjadas com lâminas de vidro quebradas da própria residência ali durante o ato da briga, enfim. A suspeita é que um ex-namorado, né, que recém tinha rompido o vínculo com uma das jovens que era vítima, teria feito, né, ido até a residência, matado ela, chamado os outros, também matado à medida que eles iam chegando na casa. Então tinha sangue por todo lado, né, sangue arterial, enfim, né, aquele sangue com projeções, assim, pra gente que estuda a dinâmica de manchas de sangue no local de crime, ela é um caso bastante interessante. Só que o desafio não era saber de quem era aquele sangue,
O desafio era encontrar uma gotinha de sangue do agressor, uma vez que ele se cortou durante o ato, Sim. tinha alguns ferimentos na mão. Com tanto sangue, como separar o sangue? do Como agressor? separar o sangue do agressor. E aí nós fizemos umas coletas de umas 20 amostras e nós encontramos uma gota de sangue no trinco da porta, ao sair, quer dizer, o último local onde o cara saiu, e também na pia do banheiro, onde o cara, né, tentou se lavar, enfim, porque estava totalmente ensanguentado, que coincidiu também com o do suspeito que negava, né, ele negava, enfim, que tinha feito o crime. Ele negava que estava Tentava criar um álibi, enfim.